E aí, galera do Escape, como é que vocês estão? Tudo bem aí de casa? Aqui estamos todos bem, tudo bem, Bia? E aí? Tudo certo? Tudo certo. Tesão? Dá um salve. Tio Alan? É nóis, mano. Tudo certo? Vamos louvar o nome do nosso Deus? Amém? Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Amém. Amém. 1, 2, 3, vai. Na, 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 na. Na, 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 na.
Mais uma. Na, 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 na. Na, 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 na. Bora lá. No silêncio da minha alma existe um lugar onde só você pode chegar, podes tocar meu coração. Por onde quer que eu vá, é a tua voz que me faz voltar. Esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais meu. Esse doce som me lembra que agora eu posso descansar. Na, na, na. Na, 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 na. Do começo. No silêncio da minha alma existe um lugar onde só você pode chegar, podes tocar meu coração. Por onde quer que eu vá, é a tua voz que me faz voltar. Esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais meu. Esse doce som me lembra que agora eu posso descansar. Na, na, na. Na, 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 na. Minha angústia que eu deixo, o meu pranto agora é riso. Eu quero me entregar. Esse doce som me lembra. Posso descansar em tuas mãos. Eu posso descansar. Posso descansar em tuas mãos. Eu posso descansar. Bora! Posso descansar em tuas mãos. Eu posso descansar. Eu posso descansar em tuas mãos. Eu posso descansar. Na, 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 na. Mais uma. Na, 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 na. Deus, pra sempre reinas, tu és nosso libertador. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas nunca, dormes, do fraco és o defensor, conforto és na dor, em asas de águia tu me ergues. Amém, gente? Bora do começo? Tenho força se espero no Senhor.
espero no Senhor, quando espero no Senhor. Tenho força se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és nosso libertador. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, conforto és na dor. Em asas de águia tu me ergues. O refrão. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dorme. Do fraco és o defensor, conforto és na dor. Em asas de águia tu me ergues. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, conforto és na dor. Em asas de águia tu me ergues. Amém, amém. Vou chamar o Eric agora para trazer a palavra pra gente. Fala galera do Escape, tudo bem? É um grande prazer estar de volta, faz tempo que eu não prego aqui e tô feliz, na verdade, de ter a oportunidade de falar com vocês de novo aqui nessa live. Eu tenho sentido que, como a quarentena foi se expandindo e foi durando muito mais tempo do que a gente imaginava, a gente teve que se acostumar com esse novo formato em que a gente se vê virtualmente. Mas eu sinto que, de alguma forma, Deus nos mostrou que, mesmo de maneira virtual, a gente está presente um com o outro. E tem sido um grande prazer estar com vocês em todas essas lives e também nos PGs, para que a gente possa se conectar da maneira que nos é possível. E a gente, recentemente, finalizamos, né, a série sobre ética. Então, a gente teve umas 5 ou 6 pregações sobre ética, onde a gente passou por uma série de temas bastante relevantes para o nosso dia a dia. Eu acho que foi uma série que tocou em coisas que muitas vezes nos perguntam, que a gente sabe que são temas que mesmo as pessoas que não são cristãs pensam bastante a respeito do assunto e querem saber, têm curiosidade. Então, o objetivo da série também foi trazer mais informações para que a gente possa viver no meio dessas perguntas e viver no meio desses questionamentos que nós fazemos e que outras pessoas fazem para nós. E agora no mês de julho a gente vai ter alguns temas mais diversos, inclusive semana passada a gente falou sobre oração, também tivemos a live lá no Zoom com toda a questão de adoração que a gente fez de uma maneira bem especial. E nessa semana nós vamos ter um novo tema, nós vamos ter um tema que eu acho que é bem relevante para o nosso dia a dia e tem muito a ver com aquilo que é central da nossa fé cristã, aquilo que é fundamental para que a gente possa crescer no nosso relacionamento com Deus. E eu chamei essa pregação de hoje de O Caminho de Volta para o Pai. E quando a gente fala isso, está muito atrelado ao assunto de arrependimento. Então, basicamente hoje, a gente vai entender como que nós trilhamos esse caminho de volta à comunhão com o Pai, essa comunhão que foi perdida
por conta dos nossos pecados. E se você acha que o texto base para esse tema vem lá do filho pródigo, que é literalmente um filho que deixou o pai, você está enganado. Vou usar outro texto hoje, então vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 12, ok? Então, segundo livro de Samuel, capítulo 12, a gente vai ler alguns versículos. E só para dar um contexto para vocês, esse tema o texto que nós vamos ler hoje, ele se chama, o capítulo começa com Natã repreende Davi. E justamente esse capítulo vem logo depois de uma passagem muito famosa da Bíblia, que é quando Davi adultera com Batseba. Então, só para dar um contexto antes da gente começar a ler, vocês vão lembrar que tinha essa mulher chamada Batseba e ela era casada com esse cara chamado Urias. E Urias estava na guerra lutando por Davi e Davi não foi para a guerra, ficou no palácio. E aí, do palácio, ele viu Batseba tomar banho, gostou dela, chamou ela e traiu Urias com Batseba, né? Depois disso, Batseba engravida e Davi meio que não tem como justificar como com a mulher que o marido tá numa guerra, tá grávida. Então ele chama Urias de volta, faz toda uma artimanha para tentar fazer com que ele fosse para casa dele e depois disfarçar que o filho era de Urias e não de Davi. Não consegue, Urias não vai para casa dele e Davi se vê obrigado, entre aspas, né, na visão errada dele, a matar Urias. Então ele manda Urias de volta com uma carta e nessa carta é escrito, viu, coloca Urias aí pro general, né? Coloca Urias aí em algum lugar que você sabe que ele vai morrer. E de fato Urias morre na guerra e é por causa que Davi traiu Urias, né, a sua esposa, com Batseba, que ele faz todo esse assassinato. Então não só ele é adúltero, como também ele é assassino. E basicamente o capítulo 12 é o capítulo logo na sequência dessa história, onde a gente vai entender o que aconteceu depois que tudo isso se passou. Então abre sua Bíblia para 2 Samuel capítulo 12, a gente vai começar a ler do versículo 1 mesmo. Diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão a cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família lhe trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então, basicamente, essa é a história que acontece logo depois que Davi comete adultério com Batseba. O Senhor vai lá e envia o profeta Natã para que Natã venha confrontar Davi com o seu pecado. E quando nós pensamos em arrependimento, quando nós pensamos em trilhar o caminho de volta à casa do Pai, o primeiro ponto que a gente precisa entender e o primeiro ponto que é fundamental para que isso venha acontecer é justamente ser confrontado com o verdadeiro evangelho.
Não faz parte da nossa natureza querer mudar. Não faz parte da nossa natureza achar que nós somos pecadores. É por isso que se você parar alguém na rua, peço que você não faça isso porque estamos na pandemia, mas se você parar alguém na rua e perguntar, viu, você acha que você é uma boa pessoa? A grande maioria das pessoas vai dizer, sim, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Sim, eu acho que eu mereço ir pro céu, porque eu não sou Hitler, entendeu? Eu não sou, sei lá, Jack Stripador. Eu sou uma boa pessoa. Eu pago os meus impostos, eu vivo aqui minha vida, portanto, eu sou uma pessoa acima da média em termos de moral. Eu sou uma boa pessoa. Eu me qualificaria como uma boa pessoa. E pensa, Davi era bem isso. Porque Natan foi muito ligeiro. Quando Natan contou uma história de uma suposta injustiça que tinha acontecido, Davi já se encheu de ira. E toda aquela vaidade de você se auto-justificar e aquela vaidade que as pessoas têm de se sentir pessoas morais, de se sentir pessoas que realmente têm o domínio daquilo que é certo e que é errado, preencheu Davi de tal forma que ele se indignou muito com a história de Natan e falou, o homem que fez isso merece a morte, porque ele não agiu com misericórdia. E aí Natan vem e fala uma frase que eu acho sensacional. Ele olha bem para Davi e fala, você é esse homem. E aí, tudo que Davi fez para Urias, tudo que ele tinha cometido com Batseba, vem na cara dele. Vem a confrontação com o Evangelho. Não surge arrependimento, não surge o caminho de volta para o Pai, se você não achar que você precisa se arrepender de alguma coisa, que você precisa voltar, que você está distante do Pai, que você não está em comunhão com o Pai. E você só chega nessa conclusão quando você é confrontado com o Evangelho. Quando você percebe que você é pecador. Quando você percebe que o nosso Pai é santo, santo, santo. E nós somos pecadores. E nós cometemos transgressões. Portanto, uma pessoa impura não pode conviver de igual para igual com alguém que é santo. Não pode habitar na presença de alguém que é santo. E essa diferenciação, essa percepção de que nós somos pecadores só vem com o Evangelho. Paulo comenta bastante disso em praticamente todas as cartas. Inclusive ele vai falar, não há justo nenhum sequer, ou todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. E outra parte que eu gosto bastante que Paulo comenta é quando ele diz assim que ele não saberia o que era cobiça se a lei não tivesse dito para ele que a cobiça era errada. Então quando nós somos confrontados com a lei de Deus, com quem ele é, com sua santidade, com seus critérios, com aquilo que ele estabeleceu para nós, que de fato o adultério é pecado, que de fato o assassinato é pecado, como Davi cometeu, nós não vamos ser capazes de nos arrepender, porque a gente não vai achar que tem algo da qual se arrepender. Entende? Então Davi ainda não tinha percebido 100%, embora obviamente ele iria dizer externamente, não, realmente assassinato é pecado, ele não estava ainda num ponto onde ele absorveu completamente o que ele fez. Ele precisou ser confrontado por Natan para que ele pudesse entender, olha o que eu fiz, eu sou o cara da história. Eu sou a pessoa que agiu sem misericórdia. E esse é um ponto fundamental, e não só porque está aqui na história, na Bíblia, mas esse é um ponto de fato muito importante, porque a gente é muito mais tendencioso a se auto-justificar do que a gente imagina que a gente é capaz. E a gente justifica muita coisa errada que a gente faz com base em coisas como meus amigos também são cristãos e meus amigos fazem XYZ. Então, se eles são cristãos, eles também fazem isso, então eu estou desculpado de fazer tal coisa. Entende? Meu pai liberou fazer isso, então está ok porque eu tenho autorização de alguém que teoricamente é uma autoridade na minha vida. Ou seja, a gente sempre tenta achar tangentes ou achar áreas cinzentas onde a gente pode encaixar aquilo que a gente queria já fazer, mas que a gente sabe que é pecado, mas de alguma forma a gente tenta achar alguma justificativa para que a gente ainda faça aquilo que a gente queria fazer. E o padrão não é aquilo que nossos amigos são, o padrão não é aquilo que a minha igreja acha aceitável, o meu padrão não é o meu pastor, o meu padrão não são os meus pais, o padrão é a Bíblia.
Se algo que nós fazemos está contrário às Escrituras, se alguma ideologia que a gente defende vai de encontro às Escrituras, ela está errada. E você precisa deixar com que essa confrontação aconteça na sua vida. Na minha visão, a vida cristã é uma constante confrontação de quem nós somos versus quem nós deveríamos ser. E quem nos diz quem nós deveríamos ser é a palavra de Deus, não outras coisas. Não são elas que definem o padrão que nós devemos seguir. O padrão que nós devemos seguir é definido por Cristo e está escrito nas Escrituras. E Natan trouxe isso à tona quando foi falar com Davi. Então, para que Davi pudesse se arrepender, para que Davi pudesse voltar para a casa do pai, necessário haver uma confrontação com o Evangelho. Tudo começa quando você percebe: eu estou distante do coração do meu pai. Eu não habito em comunhão com meu pai, estou distante dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que essa confrontação é positiva e ela tem que acontecer para que você perceba a sua necessidade, para que você perceba que você não é alguém que você não é, entendeu? Você pense além de si mesmo do que você de fato é. Essa confrontação é necessária para que realmente comece a haver o arrependimento. Agora, a segunda coisa que precisa acontecer é que você tem que ser genuinamente tocado pela santidade de Deus. Você tem que ser genuinamente tocado pela santidade de Deus. Para tentar explicar esse ponto, a gente vai para uma outra passagem da Bíblia, lá em 2 Coríntios. Então você vai abrir aí comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, a gente vai ler dos versículos de 8 a 10, tá? 2 Coríntios 7, a gente vai ler de 8 a 10. Diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. Aqui Paulo faz uma diferenciação entre dois tipos de tristeza. Ele diz que há uma tristeza segundo Deus, que leva à vida, e uma tristeza segundo o mundo, que leva à morte. Basicamente, Paulo diz isso num contexto muito interessante. Essa carta que a gente leu é 2 Coríntios, certo? Tem uma carta anterior a essa que é 1 Coríntios. E em 1 Coríntios, Paulo acaba com a igreja de Coríntios, acaba entre aspas, obviamente. É uma carta de muita admoestação, é uma carta de muitas vezes Paulo falando para a igreja de Corinto, viu? Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Vocês têm que mudar isso daí, cara. Tipo, não dá para viver dessa forma. Se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai falar: eu escuto que entre vocês tem coisas que nem mesmo entre os pagãos tem isso que vocês fazem. Então, a galera do mundo, a galera que não conhece Deus, tá melhor que dentro da igreja. Vocês fazem coisas que eles achariam absurdas e vocês estão cometendo. Então, precisa mudar isso daí. Então, Paulo escreve essa carta fazendo todos esses comentários sobre a igreja de Corinto. E a igreja responde positivamente. A igreja se entristece com os seus erros. É por isso que o versículo 8 desse capítulo que a gente acabou de ler fala... Paulo falando, eu fiquei um pouco triste porque vocês ficaram tristes, mas depois eu percebi que essa tristeza que vocês tiveram levou vocês para o arrependimento. Isso significa que eles foram genuinamente tocados e iniciaram um processo de arrependimento. E aí Paulo faz essa distinção entre a tristeza segundo Deus, que leva à vida, e a tristeza segundo o mundo, que leva à morte. E você fala, Érico, tá bom, mas do que você está falando, velho? Deixa eu tentar explicar com 2 exemplos para que vocês possam ver o que realmente significa ser tocado pelo nosso pecado. Existe uma outra história aqui no Antigo Testamento que é quase um livro antes. Então a gente está em 2 Samuel capítulo 12. Se você for para 1 Samuel capítulo 15, a gente tem uma outra história. O rei não era Davi, o rei era Saul, certo? E Saul cometeu um pecado contra Deus, assim como Davi cometeu aqui.
Deus tinha ordenado que Saul aniquilasse uma certa nação, a qual Deus já havia prometido que eles seriam destruídos por conta do que eles fizeram com Israel lá no passado. Chamam os amalequitas, né? Então Deus virou para Saul e fala: seguinte, meu irmão, você vai cumprir a promessa que eu tinha feito lá atrás e você vai destruir os amalequitas. Não é para sobrar nada. Não quero que vocês peguem animais, não quero que vocês peguem ouro deles. É como se os amalequitas nunca tivessem existido na face da terra. Vai lá e destrói aquele povo. Essa era a ordem que Saul tinha. E Saul foi e facilmente ganhou a guerra, porque Israel era mais forte mesmo que os amalequitas nessa época. E ganhou a guerra, destruiu várias coisas e tal. Mas aí ele olhou para os animais e pensou: como que eu vou jogar fora isso daqui, entendeu? Tá super bom. Viu ouro, viu todas as coisas que os amalequitas tinham e guardou para si várias coisas. Inclusive manteve o rei dos amalequitas vivo e guardou ele como prisioneiro. Aí Samuel, né, que era o profeta, chegou e foi falar com Saul e falou: escuta, você cumpriu a ordem que Deus tinha mandado para você? E Saul: sem dúvida, cumpri tudo aquilo que o Senhor me ordenou. Legal. Então, que barulho que é esse de ovelha que eu estou escutando, né? Acho que o texto fala: que balido é esse de ovelhas que eu estou escutando? Aí Saul começa a se justificar. Veja bem, foi o povo, os meus soldados que estavam lá, e eles viram e acharam que era interessante, então eles guardaram muito das coisas para si próprio. Samuel, obviamente, não caiu na conversa dele e falou: olha, você pecou contra o Senhor, e por causa do seu pecado, você vai deixar de ser rei. Cara, Saul ficou louco da vida. E ele começa a implorar para Samuel: não, por favor, eu pequei, me perdoa, mas agora vem aqui comigo e me honra perante os anciãos, perante o povo, porque eles são meu povo, eu não posso passar vergonha na frente deles. O que eu estou querendo dizer? Essa história de Saul me mostra que quando ele foi confrontado com o pecado dele e quando ele foi confrontado com as consequências do pecado dele, não houve uma tristeza, não houve um arrependimento genuíno que realmente mostrasse que ele tinha sentido muito pelas coisas que ele tinha feito. O que Saul estava preocupado era com as consequências do pecado dele. Porque ele pecou, ele ia deixar de ser rei. Porque ele pecou, ele foi rejeitado por Deus. E aí ele ia perder a coisa que era mais importante da vida dele, que era justamente ser rei. E é por isso que ele fica maluco e agarra Samuel e fala: não, me perdoa e me honra na frente do meu povo. Porque para Saul, o que era importante era ser rei. Para Saul, o que era importante era ser adorado por seu povo. Para Saul, o que importava era se manter no poder. Então ele não estava realmente arrependido do que ele tinha feito. Ele só não queria enfrentar as consequências que vieram a partir disso. Agora vamos olhar para Davi. E justamente nessa passagem que a gente viu, Davi talvez cometeu uma coisa pior do que Saul fez. E Davi, assim como Saul, também foi confrontado. Saul foi confrontado por Samuel, Davi foi confrontado por Natan e disse o seguinte: você é esse homem, né? Como a gente viu no ponto anterior. Davi também foi confrontado pelo seu pecado. Mas a maneira como Davi reagiu foi muito diferente de Saul. E a prova disso está aqui em 2 Samuel capítulo 12, mas um lugar melhor para a gente ver isso é no livro de Salmos, capítulo 51, que foi um salmo que Davi escreveu justamente depois desse encontro que ele tem com Natan. Então abre aí comigo em Salmo 51, para você ver como que Davi reagiu ao pecado dele. Olha só o versículo 4, Salmo 51, versículo 4. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E depois ele fala no versículo 11, que a gente vai voltar para ele também. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi foi confrontado com o seu pecado, e inclusive foi dito que ele seria rejeitado, a preocupação dele não era deixar de ser rei. A preocupação de Davi não era: agora eu perdi tudo aquilo que eu construí, eu passei a vida, eu saí lá de um pastor de ovelhas
do meu pai, me tornei rei de Israel e agora eu perdi tudo por conta daquilo que eu fiz. Davi não estava preocupado com o cargo dele. Davi não estava preocupado com os títulos dele. Davi não estava preocupado com a riqueza dele. Davi não estava preocupado com o que as outras pessoas iam pensar dele. Davi estava preocupado porque ele rompeu o seu relacionamento com Deus. Contra ti e contra ti somente eu pequei. Não afastes de mim o teu espírito. O que Davi realmente estava preocupado era com o próprio Deus. E essa é a diferença da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo. O que Davi experimentou é a tristeza segundo Deus. Ele ficou triste e as consequências do pecado dele vieram. E a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o filho dele morreu e todo o estigma que surgiu desse adultério que ele cometeu com Batseba vai acompanhá-lo o resto da vida. As consequências vieram. Mas Davi estava preocupado com o fato de que o relacionamento dele com Deus foi quebrado. E isso é o verdadeiro arrependimento. Você realmente entende que o que você precisa é voltar para o Pai, não de coisas. O que Saul estava preocupado era com coisas. Ele queria se arrepender para não perder o que ele queria manter. Ele não queria se arrepender para reparar o seu relacionamento com Deus. E essa é a tristeza segundo o mundo. E é por isso que ela leva à morte. Porque ela não é uma tristeza que gera um arrependimento genuíno. Ela é uma tristeza que tenta manter o máximo de coisas possíveis aqui na Terra, ao invés de curar sua alma. Então, para que a gente possa trilhar o caminho de volta ao Pai, o segundo ponto, além de ser confrontado com o Evangelho, é verdadeiramente ser tocado pela santidade de Deus. Ser tocado e você perceber o quanto você precisa reparar esse relacionamento que você tem com Deus. Agora, o terceiro e último passo que a gente tem que tomar quando nós voltamos para a casa do Pai, certamente é ser confrontado pelo Evangelho, certamente é ser tocado pela santidade de quem Deus é, mas também envolve caminhar humildemente com o seu Deus. Eu tirei essa frase de um versículo do profeta Miqueias, que eu adoro, é Miqueias capítulo 6, se eu não me engano, onde ele fala: busca a justiça, ame a misericórdia e caminhe humildemente com seu Deus. E isso é muito claro na vida de Davi. O que eu quero dizer com tudo isso? Você precisa ser confrontado com o Evangelho, você precisa se entristecer com o seu pecado e você precisa genuinamente se arrepender. Não apenas querer evitar as consequências do que aconteceu, mas de fato se arrepender porque você quebrou o seu relacionamento com Deus. Então, esse é o processo de arrependimento. É quando você entende que o propósito do arrependimento é reparar seu relacionamento com Deus, não evitar que consequências aconteçam. E isso aconteceu na vida de Davi. Ele realmente foi tocado nesse sentido. Ele percebeu que o que ele tinha feito quebrou o seu relacionamento com Deus. Mas uma vez que ele se arrependeu, uma vez que ele deixou isso para trás, o arrependimento, de fato, existe. Uma coisa que eu sinto é que muitas vezes a gente para na parte da tristeza e a gente fica remoendo as coisas que nós cometemos eternamente. Agora, assim como o que é errado sempre é errado, e a gente não pode passar pano para isso ou fingir que não é errado e ficar, de alguma maneira, tentando achar desculpas para fazer aquilo que a gente já queria fazer, que foi o que a gente conversou sobre ser confrontado pelo Evangelho, assim como isso é verdade, também é verdade que quando nós nos arrependemos, quando nós somos tocados profundamente em quem nós somos, e nós trazemos isso diante de Deus, e nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos, o perdão acontece. Quando o perdão vem de Deus, ele é completo, e ele é perfeito, e ele não falha, ele nunca falha, ele nunca vai, de alguma maneira, ser incompleto, que ainda vai ter resquícios daquilo que você fez, que Deus vai depois ficar jogando para você, falando, viu, olha só o que você fez, eu sei o que você fez, e eu te perdoei, hein? Então cuidado aí para você não pisar fora da linha. Deus não trabalha dessa forma. Deus realmente nos perdoa completamente. E reconhecer isso, reconhecer que em Deus há um perdão completo, reconhecer que a porta da casa do Pai sempre está aberta para que a gente possa retornar, é o que nos faz poder caminhar daquele ponto para frente. É o que nos faz esquecer daquilo que nós fomos e viver uma nova vida caminhando humildemente
com o nosso Deus. Eu acho que é essa ideia que Davi quer passar quando lá no Salmo 51 ele vai dizer o seguinte no versículo 17, que é um versículo muito conhecido. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Uma vez que Davi foi tocado com a santidade de Deus e ele percebeu a sua própria pecaminosidade, ele realmente se arrependeu e teve um coração quebrantado e contrito. E esse coração Deus não despreza. E esse coração o Pai sempre recebe. E isso fez com que Davi pudesse trilhar o caminho de volta. E se a gente continua lendo a história de 2 Samuel, a gente vai ver que Davi realmente deixou para trás tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Então olha só o versículo 19. Davi, percebendo que seus conselheiros... Isso é 2 Samuel 12, capítulo 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. A consequência do que Davi fez veio. A criança de fato morreu. E essa profecia que Deus faz de que ele daria suas mulheres para que outro se deitasse com ela em plena luz do dia, vai acontecer já já com a rebelião de Absalão. As consequências do que Davi fez vieram todas elas, uma por uma, e atingiram Davi exatamente como Deus tinha dito que o seu pecado atingiria. Mas a comunhão de Davi com Deus, essa foi restaurada. E essa é a verdadeira consequência que tem que ser evitada, ou que tem que ser reparada. Porque aquilo que Davi realmente tinha perdido não era o respeito do seu povo. Aquilo que Davi realmente tinha perdido não era o respeito da sua família. Ele perdeu isso, mas esse não era o problema principal. O problema principal é que ele tinha pecado contra Deus. E isso foi reparado. Tanto que ele faz o seguinte: quando ele percebe que realmente ele foi perdoado, ele já deixou o seu pecado para trás, ele se levanta, entra no templo e adora. Um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas a Deus. A gente precisa acreditar que em Cristo nós somos realmente perdoados. Que em Cristo há uma verdadeira salvação. Que em Cristo o nosso pecado realmente fica pregado naquela cruz e não mais nos persegue. E nós não mais somos reféns de quem nós fomos. E nós não mais somos presos àquilo que a gente fez no passado. Que em Cristo aquilo morre. As coisas velhas já passaram e eis que elas se fazem novas. O caminho de volta para o Pai compreende esquecer do caminho anterior que a gente vivia e compreende em passar a trilhar um novo caminho com o nosso Pai a partir daquele ponto. Nós chegamos até Ele, nós deixamos para trás quem nós éramos e a partir de agora nós somos uma nova criatura. Arrependimento genuíno não é só se entristecer com o que você fez e se arrepender disso, mas também é uma mudança de caminho. É uma mudança de quem você é. É uma mudança do que você imaginava antes. Não é só parar de fazer aquilo que é errado, mas é não querer fazer aquilo que é errado. Entende? Entende como é uma mudança de pensamento e de entendimento das coisas? Então, o caminho de volta para a casa do Pai consiste em 3 coisas. Consiste em uma confrontação pelo Evangelho, consiste em ser tocado pela santidade de Deus e trazer uma tristeza e um arrependimento genuíno a partir desse encontro, e envolve caminhar humildemente com o nosso Deus, que é reconhecer que o perdão de fato existe e a partir daquele ponto traçar um novo caminho com o nosso Pai. Escape, eu sinceramente espero que essa seja a nossa mentalidade, que a gente venha igual Davi, entender que a gente vai pecar eventualmente, nós somos pecadores, é impossível fugir da nossa natureza enquanto nós estamos aqui na terra, mas que nós somos perdoados em Cristo e que o perdão está disponível. E não há nada que é difícil demais para o nosso Deus, não há nada que é impossível para Ele, e não há nenhum pecado e não há nenhuma transgressão que Cristo não possa ter perdoado naquela cruz. Não há nenhum pecado que fugiu do sangue do Cordeiro.
E esse perdão sempre está disponível, sempre está aberto para nós. Basta que nós nos arrependamos e voltamos para a casa do Pai. Espero ver vocês bem, espero que todos estejam bem saudáveis e que Deus os abençoe muito. Amém. Ericão, obrigado pela palavra. Deus abençoe sua vida. Espero que você aí de casa tenha acolhido com o coração essa palavra e possa levar aí para onde você for. Amém? Fui resgatado, me firmou na rocha, e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és meu amado, Jesus, nunca te deixarei. Canta aí de casa. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Louvarei Jesus, enquanto eu viver. Louvarei Jesus, enquanto eu viver. Louvarei Jesus, enquanto eu viver.
É isso aí, galera. Esse foi mais um Escape. Espero que você tenha sentido a paz e o amor que nós queremos transmitir através de Jesus aí na sua casa. Que leve isso para sua família, para todo mundo aí que você tem encontrado durante essa quarentena. Quer dizer, as poucas pessoas que você tem encontrado. Para fechar, eu queria fazer uma oração, especificamente pela vida do Eric, que falou. O Eric está trabalhando nesse período como algumas outras pessoas, mas no caso dele, tem todo um rolê lá na linha de produção dele e ele está trabalhando muito mais do que o dobro do que ele trabalhava. Para ele estar aqui também foi difícil, foi um período de preparação aí, curto, mas Deus usa a vida dele, sempre usa a vida dele. Ele é nosso líder amado. Deus colocou ele onde ele está, capacitou ele para trazer a palavra para a gente. Então eu queria agradecer a Deus pela vida dele e pedir aí pelos próximos dias. Vamos orar, gente? Senhor Deus amado Pai, com o coração apertado que eu faço essa oração, Deus, pensando em como os tempos têm sido difíceis, Pai. Eu oro com o coração apertado, mas ao mesmo tempo eu oro com esperança, Pai, de que o Senhor sabe o que tem por vir, o Senhor sabe tudo o que vai acontecer, Pai. O Senhor sabe o porquê tudo está acontecendo, que nós possamos descansar em paz debaixo da Tua mão, Pai. Queria orar pela vida do Eric, Deus. Esse líder amado, essa pessoa que o Senhor capacitou para estar onde está, que o Senhor capacitou também para cuidar do trabalho dele, onde ele está também escalado. Pai, o Senhor sabe o que tem passado na cabeça, no coração dele. O Senhor sabe todos os riscos que ele tem passado. O Senhor tem livrado ele, graças ao Senhor, o Senhor tem livrado ele, Pai. Sou grato por isso. Mas Deus, também quero te pedir pelos próximos dias. Pela vida do Eric, sim, mas também por todas as nossas vidas, Pai. É um período complicado, é um período de muitas incertezas, Pai, mas a nossa certeza tem que estar em Ti, Deus. Então, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sua paz. Cuide de nossas vidas, cuide da vida do Eric, onde ele está, Pai. Obrigado pela palavra que Ele deu. Obrigado por o Senhor usá-lo como instrumento para trazer a palavra para as nossas vidas, Deus. Cuida de nós, Deus, como o Senhor já vem cuidando. Que nós não nos esqueçamos, Deus, que é o Senhor que está na frente de tudo, Pai. Que a gente sempre coloque o Senhor na frente de tudo. Começa a oração com o coração angustiado, mas termina a oração cheio de esperança, Pai, porque o Senhor é a nossa única esperança, o Senhor é o nosso único motivo de louvor, de gratidão, Pai, mesmo nesse mundo caótico. Cuida da vida de cada um que está em casa, Pai. Cuida da vida do Eric. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. 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 Valeu, galera.